Teleaula Natal. Olá, tudo bem? Dando continuidade às aulas de Prática Corporal de Aventura, meu nome é Rodrigo Bertan, sou professor da Rede Municipal de Ensino. Meu sinal em Libras é o punho cerrado com o polegar estendido, passando do lado esquerdo para o lado direito do queixo. Tá? Eu sou alto, não uso barba e sou homem. Tá? Nesse primeiro slide a gente vai ter o nome da Prefeitura Municipal do Natal, da Secretaria Municipal do Natal na parte superior, logo abaixo Educação Física, centralizado o símbolo da formação de Educação Física Foco, aula 23, Prática Corporal de Aventura, professor Rodrigo Bertrand. Tá? A gente vai ter o roteiro da aula, né? Nessa aula a gente vai trabalhar os conceitos e características, tá? Cuidados com as práticas, benefícios das PCA de aventura, Prática Corporal de Aventura, o parkour, o skate, e a gente vai ter uma prática do dia para vocês. Nesse próximo slide a gente vai trabalhar os conceitos e características. Primeiro nós temos duas possibilidades de prática, quando a gente for falar sobre Prática Corporal de Aventura. A gente já viu na aula anterior que a gente vai trabalhar a classificação entre urbana e da natureza, tá? Para poder o entendimento dentro da escola. A gente já trabalhou que existem outras formas de classificação, mas a gente vai usar isso daí. Então nós temos as práticas corporais urbanas, que é o que a gente vai trabalhar nessa aula, está destacado em negrito, tá? E as práticas corporais da natureza, que vai ser trabalhado na próxima aula. Daí nós vamos ter as diferenças, principalmente o local da prática. O que vai diferenciar essa conceituação e essa característica da prática corporal da aventura é o local de prática, tá? São praticados em meio espaço urbano e pode ser praticado tanto ao ar livre como também indoor. Pode ser praticado em praças, ao ar livre ou também em ginásios, em ambientes fechados. A apropriação da arquitetura das cidades busca reconstruir o risco do ambiente natural. Então, o que acontece? A gente tem as partes da natureza que utiliza o ambiente natural da natureza para promover aquela imprevisibilidade e o risco. E a gente vai trazer essa ideia, buscando a parte arquitetônica das cidades para tentar também ter essa ideia desse risco, dessa imprevisibilidade, tá? Dessa característica urbana. A gente vai tratar em relação aos cuidados com a prática. A gente vai destacar quatro pontos aqui. Primeiro, reduzir a probabilidade com os equipamentos auxiliares. Tá? Então, assim, quando for fazer a prática, o ideal é que você utilize equipamentos auxiliares próprios para cada modalidade. Tá? A gente vai ter o exemplo, tem uma imagem aqui do exemplo dos equipamentos de segurança. A gente vai ter na imagem um capacete, uma joelheira, tá? Munhequeira e cotoveleira, são equipamentos básicos para essa parte de segurança dentro de práticas urbanas. Tá? 2. Reduzir as consequências com o uso de capacete atividades que apresentam o risco traumatismo craniano. Já destacou na imagem anterior também o uso do capacete. Mesmo que algumas pessoas durante a prática não utilizem, é recomendado o uso de capacetes, tá? Para poder se proteger. 3. Aceitar os riscos que são gerenciados, tá? Que os riscos são gerenciados, e também aceitar serem aceitos por seus participantes. Então tem que aceitar os riscos, esses vão ser gerenciados. E os participantes têm que aceitar o risco. Quando você vai fazer a prática, você tem que saber e tem que aceitar que pode acontecer alguma coisa. O melhor caminho é assumir os riscos inerentes e gerenciados. Então, a gente vai saber que tem um risco, a gente já falou na aula anterior. Vai identificar, vai analisar, vai avaliar e vai tratar esse risco. Tá? 4. Evitar os riscos como ocorre ao se cancelar uma atividade programada por condições inadequadas nas áreas que seriam empregadas. Então a gente também tem que ter a ideia que se você faz a sua prática num local e esse local não está próprio, um exemplo, você vai fazer uma prática e choveu muito e está muito molhado, provoca algum risco em relação à segurança, você deve suspender essa prática, tá? Ou você deve tratá-la ao ambiente para que fique de forma adequada, tá? A gente vai tratar um pouquinho em relação aos benefícios especiais urbanos, alguns benefícios em relação para o ser humano, para a prática, tá? Que é a ampliação da apreciação de áreas de relevância histórica e cultural. Então, em algumas práticas, essas práticas ocorrem em espaços públicos que têm uma relevância histórica e cultural daquela cidade, tá? Então, você tem alguns parques, alguns museus, algumas igrejas, alguns locais que você pode fazer e que você consiga fazer essa prática e ao mesmo tempo você vai visitar esses pontos históricos, tá? A prevenção e redução de quadros de depressão e ansiedade. Então, a gente já falou anteriormente em relação à prática corporal de aventura, em relação ao lazer, a você quebrar aquela rotina do dia a dia. Então, ela vai ter essa contribuição na redução desses quadros de depressão e ansiedade, na hora que você tenta
quebrar um pouquinho essa rotina e lembrar daquele nosso conceito de saúde, que ele é ampliado, não é só a ausência de doenças, tá? Tem essa parte em relação ao bem-estar social. Desenvolvimento de competência de liderança e trabalho em grupo. Então, em algumas práticas que ocorrem em grupo, a gente também vai ter, durante essas práticas, essa ideia de liderança ou também o trabalho em grupo. Existem práticas que ocorrem em grupo, então, e são em grupo, elas também são em grupos se auxiliando. Benefício ao sistema cardiovascular, então a gente vai ter esse benefício à parte de saúde, tá? E também você pode utilizar essas práticas para ter esse benefício em relação à parte cardiovascular. Ganho na parte de equilíbrio e força muscular, então essas práticas, todo o movimento corporal, toda a parte corporal vai ter esse ganho na relação à parte de força muscular e principalmente essas práticas urbanas, como essa ideia que você trabalha sempre essa parte da vertigem, você está em algum local, ou você, um exemplo, você está num skate, que você está se equilibrando em cima de algum implemento, você também vai ter um trabalho em relação ao equilíbrio. A ampliação da cooperação e coesão social, a gente já comentou que tem atividades práticas que são em grupo, tá? Envolvimento nas comunidades na tomada de decisão. Então, na hora que você vai ter uma prática, essa comunidade vai tentar abraçar aquele local até para ter um desenvolvimento, para tentar destacar aquele local para a visita histórica, a visita daquele local de prática. E a redução de criminalidade e taxa de abandono escolar. Então, a gente vai ter também, em relação às práticas corporais de aventura, a mesma coisa que a gente pode fazer em relação com a prática de esporte. Então, você vai ter aquele menino que está com aquele tempo livre dele, ele vai procurar essa prática e a partir daí ele vai fugir um pouco desse ambiente que é nocivo para ele, que é em relação à criminalidade, e a partir daí, tendo essa procura, esse desenvolvimento, pode ter uma melhora também, e vai ter uma melhora em relação à parte da evasão escolar, do abandono escolar. Como a primeira prática que a gente quer destacar em relação à prática corporal de aventura, a gente vai ter o parkour. Tá? O parkour ele é idealizado por George Herbert, que idealizou um percurso de treinamento militar chamado de percurso militar. Tá? Esse parkour tem origem no termo parcours, que é percurso em francês, significa a arte de deslocar-se de um ponto para outro rapidamente utilizando o próprio corpo. Então essa ideia do parkour ele iniciou primeiro nessa ideia que ele criou esse percurso de treinamento militar, e tendo alguns obstáculos, tá? E a ideia era que você fizesse da forma mais eficiente possível. E essa parte de eficiência é que você conseguir chegar o mais rápido possível usando somente o corpo. Existem técnicas específicas que caracterizam o parkour, que são os saltos, rolamentos, aterrissagem e equilíbrio. A gente vai trabalhar mais na frente quando for tratar das modalidades em si, em relação a essas técnicas, tá certo? Nesse slide a gente vai ter uma imagem, que é a capa de um filme, tá? Que é o 13º Distrito. Por que a gente destacou esse filme e essa imagem? Porque nele ele vai apresentar David Bailey, que ele é o precursor do parkour moderno. Ele vai dar visibilidade. E esse filme vocês vão ter várias imagens mostrando esse esporte ou essa prática, tá? Aqui nós temos, nesse próximo slide, a gente tem o parkour, tem algumas imagens de parkour, tá? São duas imagens, são dois GIFs que tem imagem com movimento. Então, do lado esquerdo a gente vai ter uma moça que ela vai estar saltando inicialmente de cima de uma casa, ela vai saltar de cima da casa, vai para um outro plano, ela passa entre uma escada para um outro plano e ela faz uma pirueta logo depois, tá? Mostrando alguns, tanto salto, aterrissagem e alguns outros movimentos. Do lado direito a gente vai ter também uma imagem em movimento, que é um rapaz que ele usa a técnica do parkour para poder escalar uma parede e chegar numa parte superior de um prédio. Então ele vai, através da técnica que ele utiliza, ele consegue usar a impulsão nas paredes para poder chegar na parte superior, que ele não conseguiria saltando sem esse apoio. A gente vai destacar outra modalidade de prática corporal urbana, a gente vai destacar o skate. O skate ele é bem conhecido de você, mas a gente vai trabalhar algumas definições, tá? Então o skate ele consiste em realizar manobras deslizando sobre o solo, com ou sem obstáculos, equilibrando sobre o skate. Tá? O skate é uma prancha, um shape, tá? Que possui dois eixos, truck, a gente tem a imagem do lado, a gente vai falar um pouquinho dela, rolamentos e 4 pequenas rodas. O skate tornou-se um estilo de vida, os skatistas usam roupas características, têm suas próprias gírias e costumes. Então o skate ele vai além da modalidade.
Então o skate ele vai falar sobre a modalidade, mas ele também fala sobre o implemento que é utilizar essa modalidade. Tá? E o skate hoje em dia ele é uma forma de você se expressar também. Ele faz parte dessa cultura, desse grupo que pratica essa modalidade, tanto na parte da música, na parte da roupa, na parte do modo de falar que eles usam. Do lado direito a gente tem uma imagem que é do skate, mostrando as partes do skate. Tá? Então a gente vai ter nessa imagem as rodinhas, o truck, o shape, que é a tábua, a lixa que usa em cima da tábua para poder evitar o escorregão, os rolamentos. Então tem toda a descrição na imagem aqui do equipamento. Tá? O skate surgiu na Califórnia, nos Estados Unidos, anos 60. Foi inventado por alguns surfistas como uma brincadeira do dia que não tinha onda. Tá? Então o que eles pegaram? Eles não tinham como fazer o surf devido a não ter onda. Eles idealizaram essa ideia de pegar uma prancha, o shape, né, fazer uma tabuazinha e botar as rodinhas para poder, algumas rodinhas de patins que eles tinham, e fizeram esse equipamento, e a partir daí começaram a fazer a brincadeira. Já em 1965 foram fabricados os primeiros skates realizados os primeiros campeonatos. Nesse slide a gente vai ter a imagem duas imagens, tá certo? A imagem em preto e branco mostrando um grupo de skatistas, tá? Uma equipe de skates que são os Z-Boys, considerado uma das equipes de skate mais influentes até hoje. Sua história inspirou vários filmes e livros. Tá? Eles promoveram a transformação do skate em um hobby para o esporte radical amplamente reconhecido. Então, o skate, devido a esse grupo, tá? Eles começaram com a ideia do skate como esse hobby devido a não ter as ondas, eles começaram a difundir essa prática para chegar ao esporte que a gente conhece hoje. E também tem uma segunda imagem, que é de um filme, Lords Don't Talk, que também fala um pouquinho dessa história desse grupo. Tá? Essa imagem tem 3 pessoas andando com skate aqui. Aqui a gente vai ter nesses slides algumas imagens mostrando algumas modalidades do skate, porque o skate ele é uma coisa, ele é uma modalidade geral, e existem várias ramificações, subdivisões. A primeira a gente vai ter o parque aqui, que é no lado esquerdo a gente tem a modalidade parque, que apresenta uma mulher, ela está fazendo manobras, ela vem e salta por cima de um obstáculo até chegar numa rampa e voltar. E do lado direito a gente tem o freestyle, que aparece uma imagem, uma pessoa fazendo várias manobras no chão livre, ela não tem uma regra específica em relação a qual manobra ele está fazendo. Tá? A gente vai ter nesse próximo slide também mais 2 exemplos de modalidade de subdivisão do skate. Do lado esquerdo a gente vai ter o street, que aparece uma imagem, a pessoa no skate fazendo manobras, ele tem um percurso para percorrer, tá? Ele vai fazendo algumas manobras nesse percurso. E do lado direito, a gente vai ter o Big Air, que a pessoa sai numa rampa em alta velocidade, e ele vai fazer um grande salto, e a partir desse salto ele vai fazer algumas manobras durante o salto. Tá? Agora com vocês a gente vai ter a prática do professor James em relação à prática do dia. Tá? Bom vídeo para vocês. Então, saudações a todos, sou James Fernando, professor de Educação Física da Rede Municipal de Natal. Estamos aqui na Escola Municipal Professor Zusa para apresentar a prática do dia sobre o skate. Estou vestindo a camisa de cor verde escuro, uma calça preta. Minhas características físicas são cor de pele parda, cabelos penteados para trás, olhos castanhos, estatura 1,73 m, peso corporal 78 kg. Então vamos falar hoje sobre a ludicidade na prática do skate. Antes de entrar na técnica, a gente propõe se divertir, brincar sobre o skate. Para isso nós vamos convidar 2 crianças que vão demonstrar 3 exercícios conosco aqui. Primeiro exercício, a criança vai sentar sobre o skate. O quadril da criança vai ficar próximo ao eixo traseiro, os pés na parte da frente, e a colega, com ajuda externa, vai empurrar levemente sobre os ombros, deslocando o skate para frente. Ok, parou. Agora nós vamos mostrar outro tipo de deslocamento, agora sem
ajuda externa, sem a ajuda do coleguinha. Posicionou os pés e quadris corretamente, fazendo a propulsão do skate para frente, deslocando-se. Ok? Parou. Mais uma atividade lúdica no skate, deitada sobre o skate, corpo alinhado, apontando para frente, fazendo o deslocamento com as duas mãos simultaneamente. E aí vai se deslocando aos poucos. Então aí nós vimos 3 atividades representando a prática do dia sobre o skate, mostrando essas 3 atividades lúdicas. Caso os praticantes tenham mais de um skate, o professor na escola queiram utilizar mais de um skate em forma de uma corrida de estafeta, uma brincadeira de competição, também pode utilizar. Lembrando sempre que as práticas corporais têm que ter cuidado para evitar acidentes, né? Para evitar quedas principalmente. E o professor sempre entrar na intervenção de ajudar a criança, o adolescente e o jovem com ajuda, com assistência, mostrando passo a passo, gradativamente, para que ele vá aprendendo progressivamente. Então vamos mostrar aqui o skate, inicialmente as peças que constituem um skate. Basicamente nós temos 3 peças importantes: o shape, que é a madeira, o truck, que são os eixos, e as 4 rodinhas. Então na aula de hoje a gente vai mostrar como subir e descer do skate. Para isso nós vamos convidar o nosso aluno Vinícius para demonstrar o exercício. Primeiro ele vai colocar os pés na borda do skate e vai deixar a parte superior elevada. E vai descer, colocando a parte da frente, dianteira, para baixo, rapidamente. Isso. Vai inclinar o peso para trás, tirar um pé e depois o outro. Só isso. Vai repetir o mesmo procedimento. Colocou os pés na borda do skate e vai colocar o outro pé sobre os parafusos, sobre o eixo. E vai descer. Ok? Você vai repetir isso quantas vezes for necessário até ganhar confiança de manter o equilíbrio sem risco de queda sobre o skate. Segundo momento da nossa aula, a gente vai convidar ainda o aluno. Vamos fazer o mesmo movimento, só que agora em declive, utilizando uma descida suave que tem na sua escola, no seu bairro, na sua comunidade, e vai fazer o mesmo movimento, subida do skate, posicionando os pés corretamente e deixando o skate descer na sua velocidade natural. Deixa o skate parar totalmente e aí tira um pé e em seguida tira o outro. Vai repetir isso aí também quantas vezes for necessário até ganhar mais confiança, equilíbrio e coordenação motora. Então desta forma nós encerramos a prática do dia. Esperamos que todos tenham gostado.